A imensa maioria dos ex-presidiários tem enorme dificuldade em se reintegrar à sociedade. Eles e elas têm que encarar a vida em liberdade, sem formação profissional. Muitos saem dispostos a voltar ao crime. E aqueles que buscam uma vida nova, integrados à comunidade, se veem em situação muito difícil por falta de apoio. O Cidadania de hoje fala de gente que quer uma chance para um recomeço e de gente que trabalha para dar essa chance. Conosco, aqui no estúdio, a repórter Thaís Bom, da Agência Senado, e Sara Tardan, da FUNAP, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal. Sejam bem-vindas aqui ao Cidadania. Obrigada. E eu vou pedir a atenção de vocês e dos telespectadores para um vídeo que o repórter Charles Jacobino, estagiário orientado aqui pelos repórteres da agência e da TV Senado, fez, que vai dar um panorama geral. Fica mais fácil para a gente discutir depois de assistir a matéria, que está bem completinha. Por favor. Uma nova chance. A ressocialização para detentos e ex-detentos é um tema que vem desafiando a sociedade e o sistema prisional brasileiro nos últimos anos. Quando a pessoa sai de dentro do sistema, ela encontra a porta toda fechada para ela. Se não fosse essa oportunidade, acredito que tinha seguido outros caminhos. A ressocialização é assegurada pela Lei de Execução Penal, que está em vigor desde 1984. Nela, a oferta de estudo e trabalho é obrigatória para todos os presos. Mas o mundo por detrás das grades é bem diferente do que prevê a lei. Existem 4 tipos de assistência. O que acontece é que nem sempre essas assistências que estão previstas em lei são cumpridas. Mas nem todos são a favor da ressocialização. O que fazer com um sujeito desse? Vamos sustentá-lo, dar auxílio prisional, continuar dando carninha para ele, arroz com feijão. Olha, pelo amor de Deus, não dá. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, pouco mais de 20% da população carcerária consegue acesso a uma vaga de trabalho. Isso corresponde a cerca de 115 mil dos mais de 622 mil presos. Na educação, esse número cai para 13%, ou seja, aproximadamente 74 mil. Um preso custa ao mês cerca de R$ 2.400 aos cofres públicos. Com a população de 620 mil pessoas, isso significa despesas anuais de 18 bilhões de reais. Ressocializar um detento significa reintegrar a sociedade e mais economia para o Estado. O caminho para a ressocialização é longo. Existem dezenas de fundações privadas e públicas, ONGs e projetos sociais que buscam levar aos presos novas perspectivas profissionais e educacionais. Bom, o tema é polêmico, vocês já imaginam, estamos tratando de como a sociedade brasileira encara o presidiário e as possibilidades do próprio ser humano de ter de desejar transformar sua vida, que já vem de um prejuízo, de uma trajetória muito complicada, que é o crime. Então, a Thaís liderou essa reportagem, foi muito mais a fundo do que nós aqui. Eu passo a palavra para a Thaís. Thaís, o que mais te impressionou durante essa reportagem e como foi chegar até uma instituição que trata de remar contra a maré, acreditar no ser humano? Eu acho assim que o histórico de vulnerabilidade das pessoas presas é muito grande. E mesmo que elas agora, depois de presas, o que fazer? O que a gente vai fazer com elas? Não existe pena de morte no Brasil. Algum momento elas vão retornar para a sociedade. E aí, se elas retornam mais perigosas, a sociedade perde com isso. Quais são as chances hoje de uma pessoa encarcerada voltar para a sociedade de forma digna? Bem, é realmente bem colocado, né? No Brasil a gente não existe nem pena de morte, né? E nem prisão perpétua. E falar de ressocialização é acreditar no sistema, é acreditar nesse processo. Então, ressocializar, reintegrar é inserir, é trazer de volta essas pessoas por algum motivo estiveram no sistema prisional.
Precisamos, então, buscar políticas públicas afirmativas, né, de inclusão social. E a gente vê que hoje o nosso trabalho ele é muito importante em relação à FUNAP, porque nós estamos amparando essas pessoas, né, que já estão no semiaberto e elas precisam de uma oportunidade. Mas existe ainda muito preconceito quando a gente fala ressocialização, nem todos acreditam no trabalho da ressocialização. Então, precisamos ainda divulgar mais o que é esse trabalho, o que a FUNAP faz. Deveriam ter também, não só no Distrito Federal, outras instituições também de apoio, né, ao preso também, porque a FUNAP hoje é a única oportunidade que eles têm, que é o trabalho. Então, lá a entrada é a porta, onde eles têm a oportunidade realmente que a gente vê de benefícios, né, de casos de sucesso que a gente tem de pessoas que hoje já estão reintegradas. Bom, aqui no Senado existem algumas iniciativas que refletem, inclusive, a polêmica que domina a sociedade a respeito de acreditar ou não na capacidade de ressocialização do preso. Eu citaria um fato aqui, que é a polêmica do saidão. Aquela saída que tem no final do ano, no Dia das Mães, Dia dos Pais, e que há um reflexo muito negativo da sociedade, porque alguns desses presos, a quem já é permitido sair para visitar seus parentes, não voltam ou incorrem em outros crimes durante essa saída. Bom, por outro lado, existem iniciativas também, por exemplo, a do senador Cristóvão Buarque, que incentiva a leitura. Quanto mais livros o preso ler, um projeto de lei nesse sentido, ele terá abatido da sua pena. Mas também existe um projeto aqui do senador Davi Alcolumbre, no sentido de que o preso que só teria direito a saidão se fosse com uma tornozeleira eletrônica, que acho que seria muito difícil de colocar em prática por conta da exiguidade de tornozeleiras disponíveis, né? Mas, enfim, você deu uma informação importante, que é o fato de que só pode aderir ao programa quem já está no semiaberto. Que tipo de ocupação, que tipo de formação profissional é oferecida pela FUNAP? Bem, a FUNAP, ela trabalha no sentido de os presos, né, que já estão no processo de ressocialização, existem cursos de qualificação profissional dentro das oficinas. Então, assim, existem as oficinas lá, né, no CIR, né? Então, oficinas que eles têm curso de marcenaria, de serigrafia, isso é importante. Então, é um processo. Então, a partir do momento que eles já têm o direito ao trabalho, né? Mas isso aí é intramuros, eles podem trabalhar, esse processo começa o trabalho dentro das oficinas lá. E extramuros, que a gente chamamos, já está no semiaberto, que já tem o benefício concedido pela VEP, e aí nós trabalhamos a questão também já de a inclusão no mercado. Estamos buscando parcerias, a FUNAP sempre atua no sentido de buscar parceria, buscar entidades, tanto privadas como do governo também, para que a gente possa ampliar essa parte de qualificação profissional, que é importante, né? Então, duas coisas que você disse também, que é o saidão, que é um direito deles, que já tem um momento deles saírem, mas o outro que a gente foca muito é a questão da educação. A educação é muito importante. Então, o curso de qualificação profissional, ele tem que estar agregado à educação. Então, a gente tem que sempre buscar meios para que eles comecem esse processo, que lá dentro do sistema já tem educação, mas que dá uma continuidade hoje para que possa ser incluído dentro do mercado de trabalho. Thaís, como é que foi chegar até esses entrevistados que colaboraram aqui na matéria? Eu acho importante, Paulo, a gente destacar que para a atividade laboral, também como que funciona a questão do incentivo às empresas, né? Porque as pessoas, os presos, ou no sistema, no regime fechado ou no regime semiaberto, o governo não obriga que eles sejam contratados pela CLT, né? Como é que funciona isso? Tá.
a questão nós temos convênios com os órgãos, né? Hoje nós temos 76 contratos de trabalho com todos os órgãos, tanto do GDF, federal, e 4 desses 76 são empresas particulares. Eles estão amparados não por uma legislação pela CLT, mas estão amparados pela Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal, ela isenta essas empresas de pagar alguns benefícios, né? Então, assim, o que eles têm direito? Na verdade, é uma bolsa ressocialização. Essa bolsa é para que eles possam suprir suas necessidades básicas no período que eles estão no semiaberto e que eles estão trabalhando. E muitos utilizam também dessa bolsa para ajudar a família, porque às vezes é o único provento que ele tem para sustentar a família que não tem nenhum emprego. Então, a gente tem essa grande dificuldade também. Então, quando a gente olha para o interno, a gente olha também para a questão estrutural, que é a família. A gente precisa, quando a gente está ajudando, a gente está ajudando a família também. Isso é importante. Então, o processo de ressocialização, ele está agregado a vários fatores e a gente precisa cuidar dessas famílias para que essas famílias também cuidem do nosso reeducando. Então, isso é importante. Sara, qual o critério para a escolha dessas empresas que vão participar do programa? E, por acaso, o Sistema S, o Senai, o SESI, o SESC também participam dele? O Sistema S é muito importante porque são parceiros da FUNAP. Então, assim, geralmente nós fazemos ações sociais, né? Então, ano passado nós fizemos uma primeira ação social do presídio feminino e buscamos todo o Sistema S, todos os atores e equipamentos do governo para trabalhar a família, levar informações para essas famílias sobre, nós levamos ouvidoria, defensoria pública, o Senai, o Senac. Então, isso é importante. Então, com palestras educativas, palestras sobre educação financeira. Então, foi feito dentro do PFDF ano passado e foi, assim, bastante positivo. Então, o Sistema S ele tem sido um grande parceiro. Isso em relação à qualificação, a cursos, a palestras. As empresas também, elas podem entrar em contato com a FUNAP, qualquer empresa, órgão que tiver interesse de estar agregando essa mão de obra, porque é benéfica tanto para o Estado e tanto para a empresa também, entrar em contato com a FUNAP, porque lá nós temos o setor de contrato que passa todas as informações, desde formulação do processo, do projeto básico. Então, assim, é bem tranquilo e só tem a ganhar com isso, né? Então, a gente precisa disso. O que a gente precisa? Sensibilizar mais as empresas, os órgãos, né, para conhecer essa mão de obra que é muito importante nesse processo de reintegração social da pessoa privada de liberdade. É importante a gente falar também com relação, porque assim, nem todo mundo acredita que o preso possa se ressocializar e o preso precisa de uma oportunidade. Mas existe também o preso, polemizando um pouco aqui, que ele não vai cumprir, ele não vai seguir a regra de trabalhar certinho. As empresas dessa forma, o que a FUNAP ou as outras instituições espalhadas pelo país garantem à empresa com relação a isso? Ao preso que não se comporta de forma adequada? Bem, existem todos os critérios, né? Então, em relação à contratação, nós temos os critérios de classificação que nós utilizamos para a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Então, assim, esses critérios nós utilizamos desde a antiguidade, quem está mais tempo no semiaberto, cursos profissionalizantes, que é a qualificação profissional, educação, a situação de vulnerabilidade ou se participa de algum projeto voluntário dentro da unidade. Então, assim, garantir 100% que alguém vai permanecer no trabalho, não tem como a gente mensurar isso. Mas nós trabalhamos de uma forma de diálogo, de sensibilizar, de conversas. Então, é importante também essa construção conjunta. Então, a gente tem as instituições e a gente está muito ligada a elas com trabalho o tempo todo dizendo é importante que essas pessoas permaneçam no trabalho, porque quando elas saem pode haver o retrocesso. Então, a reincidência pode ser grande em relação ao retorno ao sistema fechado, porque ele até perde um pouco da sua autoestima, do seu empoderamento, porque ele perde o trabalho, né? Então, o trabalho é uma continuidade do processo em relação à ressocialização que a FUNAP vem hoje afirmando como questão positiva em relação ao trabalho. É possível, nesses 30 anos de existência da Fundação,
fazer um apanhado numérico de quantas pessoas vocês já atenderam, quantas tentaram ressocializar, qual o percentual de pessoas que que alcançaram a ressocialização? Bem, a gente tem uma meta, uma estatística anual, né? Hoje nós temos 1.300 pessoas trabalhando no mercado de trabalho. No momento? No momento. E dessas 1.300 nós temos um percentual de 443 que estão no semiaberto, 730, mais ou menos 737, que está no aberto. Entre 1.300 pessoas, nós temos mulheres e homens também. Então, assim, é um panorama geral. Casos de sucesso. Nesses 30 anos, sim, já tem reportagem, alguns casos de sucesso. Por exemplo, a gente tem hoje Reeducando que está cursando curso superior. É um caso de sucesso. Reeducando hoje, que passou no concurso público, que é funcionário público. Recentemente eu estive na controladoria em uma palestra. E aí realmente tinha um Reeducando, ele falando da sua trajetória e como foi importante a FUNAP na vida dele, como isso fez a diferença. Então, trabalhar com a ressocialização, trabalhar com a inclusão dessas pessoas, nós somos a porta de entrada para que elas realmente tenham tido casos de sucesso. Então, hoje eu tenho essa pessoa que ele é funcionário público. Então, casos, né, passou no concurso, concursado. E entre outros também que a gente tem, assim, Enes, não dá nem para relatar todos. Ô, Sara, a gente vê assim, a gente tem um dado do DEPEN, que diz que 20% de toda a população prisional, que gera em torno de 600 mil pessoas encarceradas, 20% desse todo trabalham. Você diria que desses 20% e dos 13% que estudam, quantos por cento, é uma estimativa, obviamente, porque o DEPEN não tem esse dado, conseguem se ressocializar de verdade, voltar e não reincidir? Falar de estatística, assim, é um pouco complicado, né? Mas a gente pode mensurar algumas pelas nossa expertise, né? Eu acredito que desses dados, 50% a gente consegue, sim, ressocializar, assim, essas pessoas. Né? Eu acho que é bastante positivo. Né? Então, assim, de todas as informações, eu acho que se a gente consegue 50%. Essa é a ideia, né? Conseguir 50% que não voltem a ser reincidente. O que acontece, por exemplo, se acontece, de chegar ao final da pena, ele já vai ser libertado, enfim, liberdade plena, mas quer continuar lá no projeto, trabalhando lá? Acontece isso? Acontece, boa pergunta, né? Realmente a gente tem os casos, né, do término de pena. Então, ele já está no trabalho, ele já está, por exemplo, em algum órgão trabalhando. Então, a gente faz um levantamento do término de pena. Então, o término de pena, então, ele passa do semiaberto, do aberto, ele passa para o egresso. O egresso já é o final de pena. Então, hoje, nós temos que trabalhar com os que estão no semiaberto. Isso é uma orientação que a gente tem. Mas acontece que o que entra no egresso, que é o término de pena, continua, sim, no trabalho. Para que isso não aconteça, a gente precisa trabalhar com políticas afirmativas inclusivas. É um processo. Então, a partir do momento que a gente verificar que essa pena já está terminando, buscar a rede, por exemplo, Sistema S, ou outros órgãos também, em cursos de capacitação, de profissionalização, para que essa pessoa possa caminhar sozinha e possa dar continuidade ao trabalho, mas em outro órgão, não dependendo da FUNAP, porque aí não depende mais da FUNAP. Então, a FUNAP, ela também tem uma limitação, né? Vamos dizer assim, ela vai até aqui. E aí a gente tem que preparar esse reeducando para ele continuar a sua jornada de trabalho e sua vida na sociedade. Thaís? Nós temos também outra questão, que é a questão do deficiente físico, ou deficiente intelectual. Como é que funciona? Porque essas pessoas, elas já sofrem preconceito naturalmente no nosso ambiente. E aí, quando elas vão presas, elas têm um duplo preconceito para o retorno à sociedade. Como que vocês até têm um exemplo lá na FUNAP, não é mesmo? Sim. É importante você tocar nesse assunto porque quando a gente fala de inclusão, eu acho que a inclusão tem que ser para todos. E principalmente a inclusão
dessas pessoas portadoras de deficiência, né? Então, com necessidades especiais. Porque o sistema, ele acaba excluindo mesmo. Então, elas ficam ali e sem a oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho. Há um ano, assim que eu cheguei na FUNAP, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um levantamento. Quem são essas pessoas? Por que elas não estão no mercado de trabalho? Nós colocamos 2 reeducando na FUNAP com necessidades especiais. Um claudiando e o outro até já saiu também. Então, isso foi o exemplo que a gente dá de um trabalho de inclusão, de políticas inclusivas, que é importante, porque já é difícil o sistema carcerário, imagine para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem que ter acessibilidade para essas pessoas. E muitas vezes o sistema não tem acessibilidade, não tem adaptações dentro do sistema para que essa pessoa possa se locomover lá dentro. Então, as celas eu acho que deveria ser diferenciada em relação aos outros para essas pessoas com necessidades especiais. Então, fazer um processo de construção junto aos órgãos também é importante quando a gente fala dessa sensibilidade. Porque a sensibilidade e o processo também, porque muitas empresas não têm... Eu não sei se você é a pessoa que faz a entrevista, que vai se aproximar do empresário ou do candidato a oferecer esse apoio à fundação, de hospedar, digamos assim, uma pessoa que vai aprender, que vai trabalhar, que está se ressocializando. Mas me interessa muito saber o que você diz, ou o que a instituição diz para convencer aquele que vai abrigar um ressocializando. Sim, Paulo, é um trabalho até de formiguinha, né? Então, é um trabalho, assim, de corpo a corpo. Então, a gente diz para eles, assim, que é importante ter um percentual, que tudo a gente tem cota para tudo, né? Então, por que não ter um percentual também de inclusão dessas pessoas? E, muitas vezes, tem uma resistência, às vezes, assim, já tem uma resistência em relação à pessoa presa, né? Por ter cometido algum crime. Imagine, já olha para a pessoa como se ela tivesse um artigo, né? Que ela tivesse uma identidade ali que é um artigo. Então, quando a gente vai trabalhar nesse processo, que a gente faz uma entrevista e diz que é importante incluir elas também, então a gente faz essa conversa com os órgãos e muitos deles também falam, olha, a gente quer colocar uma pessoa com necessidade especial, mas às vezes a gente depara com a questão da acessibilidade. Muitos órgãos, às vezes, não têm a questão da acessibilidade, então não tem como fazer a inclusão dessas pessoas. Mas no caso específico, no caso do geral, você tem que convencer alguém de que o ser humano é recuperável. O que você diz, então? Oportunidade. Precisamos dar oportunidade porque quando eu falo que a deficiência, se você tira o D, ele é eficiente. Então, não tem nada que impede ele de ser melhor do que o outro. Então, essa oportunidade tem que ser, sim, dada a esse público nosso que está tão vulnerável dentro do sistema. Sara, para completar aqui, para complementar, porque nós temos só poucos minutos para encerrar. Vamos ver. O que você diria, Sara, para a sociedade? Com relação, você convive diariamente com pessoas do semiaberto, do regime semiaberto, com egresso do sistema penitenciário. O que você diria para eles? A sociedade tem que conhecer. Primeira coisa, a gente vive numa sociedade que às vezes a gente tem preconceito em relação a tudo. E quando a gente desconhece, aí o nosso preconceito aumenta em relação a isso. Então, quando a gente fala de trabalho de ressocialização, de inclusão, de reinserção social, a sociedade tem que entender como é que funciona o sistema, como é que são essas pessoas. Porque se eu estou tirando o direito dela, que o direito de ir, de vir, o direito que a Constituição já colocou para ela, que ela tem o direito de ser inserida no trabalho, na sociedade, na comunidade. Então, o que eu digo é que busquem mais informação, a sociedade tem que buscar mais informação, busca até os meios, né, que a gente tem, que hoje é a FUNAP, conhecer a FUNAP. Então, a FUNAP, ela existe há 31 anos e muitos não sabem nem o que é a FUNAP. O que a FUNAP faz? Qual o papel da FUNAP? Qual o nosso trabalho em prol do sistema prisional? A FUNAP é importantíssima nesse momento e nós estamos abertos, tanto os familiares, tanto a sociedade, tanto
todas as pessoas que procuram essas informações. Precisamos trabalhar informação, a comunicação. Muito obrigado a vocês, obrigado, Sara. Eu que agradeço a oportunidade. E você, o que achou desta entrevista? Gostaria de sugerir um outro tema? Entre em contato conosco. O telefone do Alô Senado é 0800 61 2211. Caso queira aprofundar mais o conhecimento a respeito do assunto, vá à página senado.leg.br/notícias. Lá está o portal do Senado, onde você terá mais informações. Agora, se quiser ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado, acesse senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.